As viagens para a órbita terrestre não só proporcionam uma vista impressionante e maravilhosa do nosso planeta, como também causam alguns sustos nos astronautas, uma vez que ocorrem desde avistamentos incomuns a barulhos de batida no casco da nave. O que realmente acontece de estranho lá em cima, hein? Desde que o primeiro homem foi lançado ao espaço, o cosmonauta russo Yuri Gagarin, em 1961, o imaginário popular já vislumbrava um ambiente completamente hostil, o que realmente é, mas possivelmente cheio de seres de outro planeta, perambulando o nosso e prontos para invadir a Terra a qualquer momento. Esse tipo de pensamento, é claro, foi amplamente influenciado por autores do início e de meados do século XX, como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e Philip Dick, entre outros, que deram vida às peculiaridades e o estereótipo de seres alienígenas que não queriam outra coisa senão nos escravizar e tomar o que é nosso. Porém, nem tudo o que acontece é ficção científica, não, tá? Como veremos nessa sequência de casos reais de fenômenos não explicados e relatados por alguns astronautas durante missões fora da Terra. Veremos coisas que aconteceram na decolagem, como em órbita e também no retorno ao Sol. Vamos começar com um acontecimento recente. O caso da Crew 3. Em 2022, enquanto faziam manobras para acoplar a sonda em que estavam à Estação Espacial Internacional, os astronautas da Crew 3 avistaram algo incomum flutuando próximo à estação. Imediatamente, Tom Mashburn, um dos membros da tripulação, reportou à NASA sobre o que estavam vendo. It's just for your information, we saw an object look like a knurled knob, although difficult to tell with distance. A resposta da NASA foi que poderia ter sido alguma peça que tenha se soltado da ISS e que poderia ser inofensiva. Agora, o que será que os astronautas viram? Bom, de qualquer forma, o que Mashburn disse ter visto, e de acordo com a expressão que ele usou, knurled knob, tal objeto deveria se parecer com um daqueles botões de controles de uma guitarra, por exemplo. No passado, quando as viagens eram menos seguras e o medo do desconhecido era maior, muita coisa aconteceu, como o estacionamento de OVNIs que o astronauta Neil Armstrong alegou ter avistado. Segundo o autor Jerome Croth, no seu livro Aliens e o Homem, uma sinopse de fatos e crenças, durante a missão Apollo 11 em 1969, Armstrong teria relatado em uma mensagem secreta à NASA as seguintes palavras: "Esses bebês são enormes, senhor. Enormes. Oh Deus, você não acreditaria. Estou te dizendo que tem outras naves espaciais aqui, alinhadas no lado mais distante, na borda da cratera. Eles estão na Lua nos assistindo." Ainda de acordo com o livro de Croth, Armstrong teria sido proibido de comentar qualquer coisa a respeito e ele, em algumas entrevistas que deu antes de falecer em 2012, nunca negou nem afirmou nada a respeito dessa mensagem. Buzz Aldrin, que o acompanhou na missão, também nunca falou nada sobre isso. Portanto, a veracidade sobre esta questão morreu junto com o astronauta e jamais saberemos a verdade. Numa outra missão da SpaceX, desta vez com a nave Crew 1, um objeto foi filmado 2 vezes no momento da desacoplagem. Primeiro, um objeto é visto passando da esquerda para a direita, entre a estação e a Terra. Em seguida, ele retorna e passa bem diante da câmera, entre a estação e a cápsula da Crew 1. Veja novamente as imagens e diga aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse objeto. Para você, a NASA está certa em dizer que é apenas detrito de um foguete? Bom, luzes estranhas deixaram o astronauta Leroy Chiao assustado, em 2005, quando ele comandava a Estação Espacial Internacional. De acordo com fontes ligadas ao programa espacial, Chiao fazia reparos na parte externa da ISS quando avistou uma série de luzes brancas se aproximarem dele e depois se afastarem rapidamente. As luzes pareciam estar alinhadas de ponta cabeça e também emitiam um zunido bastante estranho. Após a equipe escutar seu relato, diferentes explicações surgiram, sendo que uns diziam ser luzes das cidades lá embaixo, que acabaram atingindo a atmosfera. Outros
já diziam se tratar de canhões de luz de algumas navegações. Bom, tanto uma quanto a outra explicação é bastante insatisfatória. Uma vez que, para chegar a assustar um astronauta que está a mais de 400 quilômetros da superfície da Terra, tinham que ser fontes de luz muito, mas muito potentes. Segundo o que o astronauta disse em uma entrevista na época, ele sempre foi cético em relação à vida fora da Terra. Mas depois do episódio que vivenciou, ele não pode eliminar a possibilidade 100%. Em 1991, quando a Estação Espacial Russa Mir ainda estava em operação, o cosmonauta Musa Manarov registrava em vídeo o processo de acoplagem de uma nave à estação. De repente, ele notou a presença de um estranho objeto flutuando próximo à nave. Manarov continuou filmando o objeto por cerca de 10 minutos, até que desapareceu rapidamente de vista. Apesar de Manarov ter insistido na ideia de ser uma nave alienígena, a NASA se pronunciou, dizendo que era apenas lixo espacial. Veja outro trecho do mesmo vídeo e nos diga, hein? Para você, o que é que pode ser aquele objeto, hein? Na Apollo 11, além do estacionamento de OVNIs avistado por Neil Armstrong, também foram relatadas várias luzes que piscavam como flashes bem na frente dos olhos dos tripulantes. Nas missões posteriores, Apollos 12 e 13, os astronautas também relataram o mesmo fenômeno e ainda disseram que poderiam ver explosões de luzes mesmo quando fechavam seus olhos. Que loucura isso! As teorias que surgiram na época não foram suficientes para explicar tal fenômeno luminoso, até que a NASA resolveu fazer experiências com os astronautas das 4 missões Apollo posteriores. Assim, chegaram à conclusão de que os astronautas estavam vendo os chamados raios cósmicos, que são radiações de alta energia vindas de diversas regiões do espaço e que atingem a Terra todos os dias. Segundo um físico da Agência Espacial Americana, nós não vemos raios cósmicos na Terra porque eles são absorvidos por nossa atmosfera. Mas sem essa barreira no espaço, os astronautas viram algo que ninguém tinha visto antes. Curioso caso ocorreu no espaço com os cosmonautas Vladimir Kovalyonok e Viktor Savinik. Segundo seus relatos, foi um suposto avistamento de um objeto voador não identificado que teria acompanhado e orbitado a Estação Espacial Salyut 6 em maio de 1981. De acordo com Vladimir, o objeto se parecia com 2 esferas interligadas por um tipo de barra. Assim que ele avisou o colega, Victor tentou pegar sua câmera e filmar o fenômeno. Só que algo mais incrível aconteceu. As 2 partes do objeto explodiram, uma após a outra. Vladimir Kovalyonok disse ter sido difícil calcular o tamanho e a velocidade do objeto, uma vez que estava no espaço e sem qualquer referência. Vladimir informou o centro de controle e o caso foi arquivado pelo Ministério de Planejamento da União Soviética, a Gosplan, na época. Mas o vídeo nunca foi liberado para o público. Story Musgrave, um dos mais experientes astronautas da NASA, já participou de 6 missões espaciais entre 1983 e 96. Em várias entrevistas, ele afirmou que viu algo semelhante a uma enguia branca com cerca de 8 metros de comprimento flutuando no espaço. Ele disse que o objeto tinha uma forma tubular, com segmentos e também o que pareciam ser janelas, e que se movia como um animal marinho. Ele também disse que não era um pedaço de lixo espacial, nem uma mangueira solta da nave, nem uma alucinação causada pelo isolamento ou pela radiação. Ele disse que era algo vivo, inteligente e desconhecido, e que tinha o formato de uma espécie de uma espessa fita. A NASA, como sempre, tenta explicar os fenômenos de uma forma mais óbvia e fácil de engolir, pelo menos para os céticos, né? Para a agência, todos esses objetos e essas luzes estranhas que os astronautas presenciam nada mais são do que lixo espacial. Me diz aí, você é dos que acreditam no que a NASA diz? Ou prefere tomar a visão daqueles que presenciaram os fenômenos ao vivo e a cores, que são os astronautas? Gente, quem é que está certo nessa história toda? Por que a NASA sempre nega tudo? Vamos lá.
Até o próximo vídeo.